E a gente vem aqui, fala tantas coisas, né? E aí sai pra semana e volta, fala mais coisas. Eu não sei como é que tá essa história aí pra você de quebrar o hábito de ser quem você não é, né? Tá conseguindo perceber alguma mudança? Ou tá com dificuldade de soltar velhos hábitos? Então eu vou falar um pouquinho. Oi, Sandy, vamos lá. É interessante, assim, eu acho que o que está mais presente agora é a consciência, então há mais observação, não é? Há mais observação e é como se me encontrasse muitas vezes mais a dar conta, né? De aplicar os tais hábitos e dar aquele espaço de refletir e pensar assim, ok, está identificado, porque já não está tanto no automático, já está mais, né? Já mais assim. hum, É isso, uma consciência que chega e questiona ali. Ahm, mas é interessante, né? Sei que a jornada ainda está agora a começar, mas quando tu refletes, tu sentes assim, uau, não é assim tão fácil, não é? Quebrar aqueles hábitos, muitas vezes são automáticos, mas já começas a ter assim uma consciência, uma reflexão maior, isso é a minha experiência. É isso, agradeço. Perfeito. Quando a Sandy assim fala consciência, o que que ela está querendo dizer, né? Na minha visão aqui, no que eu entendi. Que em determinada fase da jornada, a gente nem sabe que a gente está praticando determinados hábitos. É quase assim, eu caio no buraco e não sei nem que eu estou no buraco. Aí a gente vai começando a ganhar consciência, a gente vai começando a fazer trabalho de autoconhecimento, aí lê um livro, aí começa a expandir a consciência. Aí chega uma outra fase que eu começo a perceber quando eu estou dentro do buraco. Olha, ai, caí no buraco aqui, estou no buraco. Eu não vi que eu entrei, eu não vi que eu caí, mas eu começo a perceber que eu já estou lá dentro. Aí eu saio. Aí uma outra fase que eu começo a ver o buraco, mas eu ainda não tenho força suficiente para não cair nele. Eu vou e caio no buraco. Mas eu caio no buraco, sei que eu estou no buraco, sei o que que aquele buraco impacta na minha vida, nas áreas, e saio do buraco. Até que vai chegar uma hora que eu consigo antecipar. Eu olho o buraco, atravesso a rua e vou pela outra calçada. Esse é um processo gradativo, né? Quando eu falo buraco, posso dar um exemplo. Por exemplo, eu já percebi nos meus relacionamentos íntimos, por exemplo, um exemplo, né? Que eu sempre atraio o mesmo tipo de pessoa, que muda a carinha, muda o corpinho, mas é sempre o mesmo. Eu conheci uma empresária, né, que fez um trabalho comigo uma vez, e ela queria muito se relacionar assim, ela estava querendo se abrir para um relacionamento, e ela chegou até com essa intenção, né, de poder se abrir para uma relação amorosa. E aí ela falava assim: mas eu só atraio homens que bebem muito. Muda o nome, muda o empresário lá, X da empresa tal. Eu só atraio gente que bebe muito. E aí a gente estava no meio do trabalho, ela conheceu uma pessoa
que num primeiro momento não mostrou isso para ela, mas daí ela foi sair para jantar com essa pessoa bebeu muito, ela pegou e já cortou na hora, porque ela já estava entendendo que era um padrão que se repetia na vida dela e que vinha lá das memórias mesmo da primeira infância dela, porque o pai dela bebia muito, era alcoólatra, e ela tinha essa ligação. Então ela criou uma ligação afetiva com isso. Então, só que isso já não está fazendo bem para ela hoje em dia. Então, ela tem que quebrar esse hábito. Ela tem que começar a ver qualidades e começar a achar bonito, por exemplo, um empresário que bebe chá. Aí ela falava assim para mim, pô, mas eu também não aguento esses caras que bebem chá, tudo meio morto. Vocês estão entendendo? Então, o que que é o buraco? O buraco é a repetição. Eu dei exemplo de um relacionamento íntimo, mas pode ser no seu trabalho, pode ser com a sua família. Você vai antecipando. Você fala, eu já conheço. Eu não vou, vou ter que criar uma nova rede neural aqui, vou ter que criar um novo hábito. Até com comida, por exemplo. Eu já sei que determinada comida não vai me fazer bem. Ou alimentos em geral, né? Mas eu vou lá e faço. Aí eu sinto depois. Quem mais gostaria de falar alguma coisa? Eu posso falar rapidinho. Me Ah, veio, Silvana. Silvana, estou sem câmera ainda, viu, Tiago? Neste Tá bom. momento, eu me encontro em um momento assim muito reflexível, né? E você me traz quebrar o hábito de não ser o que eu não sou. Quem eu sou? A vida me trouxe tantos desafios que acabei me afastando de minha essência divina. Criei tantas defesas no desenvolvimento humano, que no meu desenvolvimento humano, que quando chega agora, as forças do corpo físico estão no limite, que agora preciso me conectar com minha essência divina novamente para ter forças e confiar que o pior já passou. Agora é só uma questão financeira. E tem um espaço de trabalho que me dá essas condições, mas eu gostaria de diminuir as atividades. Mas você me traz agora as novas redes neurais que vão ser conectadas, reconectadas, como você fala, que eu estou muito emocionada nesse momento, porque eu preciso realmente sair desse lugar que eu me encontro, tá entendendo? E para isso, algo precisa acontecer comigo para que o universo também me proporcione isso nesse momento tão desafiador para o mundo inteiro, né? Que é essa questão da gente sobreviver dentro dessa aparente falta de abundância. Sim. Quando a Silvana fala assim, essência divina, é importante a gente aterrissar isso, né? Porque para não ficar assim tão subjetivo. É a sua, você é natural, né? Você é natural. E você é natural. Entendi, Silvana. É isso. Devagar e vamos olhando, né, para essa escassez e vamos acolhendo ela. Tem que olhar mesmo. Ok. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu, eu, eu tô nessa semana, né, fechando o ciclo aqui em Nazaré. Domingo a gente vai embora e tudo, né? E nessa coisa dos hábitos, eu tenho visto uma tendência a ir para um lugar de medo muito grande, de buscar soluções seguras, que são aquelas baseadas nos hábitos, naquilo que funcionou um tempo atrás. E estou tentando conseguir, assim, trazer uma presença para realmente estar entregue para que o melhor venha, sabe?
para que qualquer coisa que venha também não seja baseada nem em ambição nem em medo, né? Que seja uma coisa que realmente faça sentido, assim, né? Então, estou navegando nessas coisas, assim. Sinto que os hábitos, os padrões, as coisas, eles gritam muito nessa hora da mudança, sabe? Essa hora da É, mudança, eu acho que eles vão no volume máximo, assim, né? E tá sendo bom poder perceber e tentar não deixar que eles tomem um tamanho maior do que eles precisam ter, né? porque tem uma quebra, né? Uma quebra de jeito de fazer. É tudo muito simples, né, gente? Se você faz diferente do que você normalmente faz, você vai proporcionar uma quebra dentro de você de algo. Ótimo, Beto. Então vamos lá, vamos seguindo. Boa sorte aí, vamos lá. Tamo junto. Mais alguém quer trazer alguma coisa? É bom às vezes você fica aqui, é tanto conteúdo que a gente vai trazendo, é bom às vezes você trazer, mesmo que a gente não encontre nenhuma solução, porque aqui a gente não está aqui para encontrar solução, né? A gente está aqui para fluir na vida como ela é, né? Então, mas às vezes é bom falar alguma coisa, às vezes é bom expressar, isso tudo ajuda no seu processo interno. E ajuda o grupo também, né? Ninguém. Tá ótimo. Então eu vou seguir lendo aqui o livro. Estamos na página 33. Para mudar sua vida, mude suas crenças sobre a natureza da realidade. Então vou começar a leitura. Espero que esse livro transforme sua visão de como o mundo funciona. Convença-o de que você é mais poderoso do que sabia e o inspire a demonstrar o entendimento de que o que você pensa e no que acredita tem um efeito profundo em seu dia a dia. Até romper o modo como vê sua presente realidade, qualquer mudança em sua vida será sempre casual e transitória. A fim de produzir resultados duradouros e desejados, você tem de reformular seus pensamentos sobre por que as coisas acontecem. Para fazer isso, é necessário estar aberta a uma nova interpretação do que é real e verdadeiro. Para ajudá-lo a mudar para esse modo de pensar e começar a criar a vida de sua preferência, tenho que começar com um pouco de cosmologia, o estudo da estrutura e da dinâmica do universo. Mas não fique alarmado. Vamos apenas dar uma passada pela aula básica de natureza da realidade e ver como algumas de nossas visões sobre ela evoluíram até atingir o nosso presente entendimento. Tudo para explicar, necessariamente de forma breve e simples, como é possível que nossos pensamentos modelem nosso destino. Este capítulo apenas pode testar sua disposição para abandonar ideias que, de certo modo, foram programadas em você durante muitos anos, em nível consciente e subconsciente. Assim que você obtiver uma nova concepção dos elementos e forças fundamentais que constituem a realidade, isso não se enquadrará na antiga percepção em que o linear e o ordenado ditam as regras. Esteja preparado para experimentar algumas mudanças fundamentais de entendimento. De fato, quando você começar a adotar essa nova perspectiva, sua própria constituição como ser humano mudará.
Desejo que você não seja mais a mesma pessoa que era quando começou. Obviamente, estou prestes a desafiá-lo, mas quero que saiba que sou inteiramente empático, pois também tive que abandonar o que pensava ser verdadeiro e me lançar no desconhecido. Para facilitar a entrada nesse novo jeito de pensar sobre a natureza do mundo, vamos ver como nossa visão de mundo foi moldada pela crença inicial de que a mente e matéria eram coisas separadas. Tá claro até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer dizer alguma coisa? Então vamos seguir. Sempre a matéria, nunca a mente? Sempre a mente, nunca a matéria? Ligar os pontos entre o mundo físico exterior do observável e o mundo mental interior do pensamento sempre representou um desafio aos cientistas e aos filósofos. Ainda hoje, para muitos de nós, a mente parece ter pouco ou nenhum efeito mensurável no mundo material. Embora provavelmente concordemos que o mundo material produz consequências que afetam a nossa mente. Como é possível nossa mente produzir quaisquer mudanças físicas que afetem as coisas sólidas em nossa vida? Mente e matéria parecem estar separadas. Isto é, a menos que haja uma mudança em nosso entendimento sobre como as coisas sólidas e físicas de fato existem. Bem, houve essa mudança e para remontar a seus primórdios, não temos que retroceder muito. Durante uma grande parte do que os historiadores consideram os tempos modernos, a humanidade acreditou que a natureza do universo era ordenada e, portanto, previsível e explicável. Considere o matemático e filósofo René Descartes, do século XVII, que desenvolveu muitos conceitos que ainda têm grande relevância para a matemática e outros campos. Penso, logo existo, evoca alguma coisa? Em retrospectiva, só um momentinho, pessoal, deixa eu só fechar uma janela aqui. Em retrospectiva, no entanto, uma de suas teorias no fim causou mais mal do que bem. Descartes foi um proponente do modelo mecânico do universo, uma visão de que o universo é controlado por leis previsíveis. No que se refere ao pensamento humano, Descartes enfrentou um real desafio. A mente humana possuía variáveis demais para se encaixar adequadamente em qualquer lei. Como não conseguia unificar seu entendimento do mundo físico com o entendimento da mente, mas tinha de explicar ambos, Descartes jogou um elegante jogo mental, trocadilho intencional. Ele disse que a mente não estava sujeita às leis do mundo físico objetivo. Por isso, situava-se totalmente fora das fronteiras da investigação científica. O estudo da matéria era a jurisdição da ciência, sempre a matéria, nunca a mente, enquanto a mente era um instrumento de Deus. Por isso, seu estudo cabia à religião, sempre a mente, nunca a matéria. Essencialmente, Descartes deu início a um sistema de crença que impôs uma dualidade entre os conceitos de mente e matéria.
Por séculos, essa divisão manteve-se como o entendimento aceito da natureza da realidade, ajudando a perpetuar as convicções de Descartes, ou houve as experiências e teorias do senhor Isaac Newton. O cientista e matemático inglês não apenas solidificou o conceito do universo como uma máquina, mas produziu um conjunto de leis estabelecendo que os seres humanos poderiam determinar, calcular e prever com precisão os meios ordenados nos quais o mundo operaria. De acordo com o modelo newtoniano de física clássica, todas as coisas são consideradas sólidas. Por exemplo, a energia poderia ser explicada como uma força para mover objetos ou para mudar o estado físico da matéria. Mas como você verá, a energia é muito mais do que uma força externa exercida sobre coisas materiais. A energia é o próprio tecido de todas as coisas materiais e reage à mente. Por extensão, o trabalho de Descartes e Newton estabeleceu uma mentalidade de que, se a realidade opera sobre princípios mecânicos, então a humanidade tem pouca influência nos resultados. Toda a realidade é pré-determinada. Dada essa perspectiva, seria de surpreender que os seres humanos lutassem contra a ideia de que suas ações importavam. Que dirá cogitassem a noção de que seus pensamentos importavam ou que o livre-arbítrio desempenhava qualquer papel no grande esquema das coisas. Muitos de nós ainda hoje não trabalham, subconsciente ou conscientemente, sob a premissa de que nós humanos geralmente não passamos de vítimas. Considerando que essas apreciadas crenças predominam por séculos, foi preciso um pensamento revolucionário para confrontar Descartes e Newton. Tá dando para entender até aqui, pessoal? Então, de uma forma resumida, o que ele está falando é que Descartes e Newton trazia algo que não incluía a mente, né? Que era uma coisa assim, matemática, 2 mais 2 é 4, e aí eles tiraram a mente da equação e falaram a mente quem discute a religião, né? Basicamente é isso. Aí chegou Einstein, bagunçando não só o coreto, bagunçando o universo. Cerca de 200 anos depois de Newton, Albert Einstein criou sua famosa equação E igual a mc ao quadrado, demonstrando que energia e matéria estão tão fundamentalmente correlacionadas que são a mesma e única coisa. Essencialmente, seu trabalho mostrou que matéria e energia são inteiramente intercambiáveis. Isso contradisse diretamente Newton e Descartes e introduziu um novo entendimento sobre o funcionamento do universo. Einstein não esfarelou nossa visão interior da natureza da realidade sozinho, mas minou sua fundação e isso levou ao colapso de algumas de nossas formas tacanhas e rígidas de pensar. Suas teorias deram início à exploração do comportamento enigmático da luz. Os cientistas, então, observaram que a luz, às vezes, se comporta como uma onda, quando circunda um canto, por exemplo. Em outras vezes, se comporta como uma partícula. Como a luz poderia ser tanto uma onda como uma partícula? De acordo com a perspectiva de Descartes e Newton, não poderia. Um fenômeno tinha de ser uma coisa ou outra. Rapidamente ficou claro que o modelo dualístico cartesiano newtoniano falhava no nível mais básico de todos, o subatômico. Subatômico refere-se aos componentes elétrons, prótons, nêutrons, formadores dos átomos que constituem todas as coisas físicas. Os componentes mais fundamentais do chamado mundo físico são as ondas, energia, e as partículas, matéria física, dependendo da mente do observador. Voltaremos a esse ponto.
Para entender como o mundo funciona, temos que examinar seus componentes mais diminutos. Assim, a partir desses experimentos específicos, nasceu um novo campo da ciência, denominado física quântica. O chão sólido em que pisamos. Só que não. Essa mudança foi uma completa reinterpretação do mundo em que pensávamos viver e levou à proverbial puxada de tapete sob nossos pés, pés que costumávamos pensar que estavam plantados em chão sólidos. Como assim? Recorde aqueles antigos modelos de átomos feitos com palitos de dente e bolas de isopor. Antes da física quântica, as pessoas acreditavam que um átomo era composto de um núcleo relativamente sólido, com objetos menores e menos substanciais localizados ao redor. A própria ideia de que com um instrumento suficientemente poderoso poderíamos medir, calcular a massa e contar e numerar as partículas subatômicas que formavam um átomo, fazia com que eles parecessem tão inertes como vacas pastando no pasto. Os átomos pareciam ser feitos de material sólido, certo? Nada poderia estar mais distante da verdade, conforme revelou o modelo quântico. Os átomos são basicamente espaço vazio. Os átomos são energia. Pense nisso. Todas as coisas físicas de nossa vida não são matéria sólida. São, isso sim, campos de energia ou padrões de frequência de informação. Toda a matéria é mais coisa nenhuma do que alguma coisa. Ela é mais energia do que matéria. Tá dando para entender isso, gente? Porque assim, são coisas assim, né, que estão falando de ciência, científico, falando de prótons, elétrons, papapá, aquelas coisas que a gente queria, não sei, pelo menos eu queria fugir da escola, né, para falar disso. Mas é interessante, né? Acho que pela primeira vez eu estou me interessando mesmo assim por esse assunto, assim, sabe? Que na escola eu achava tão chato esse negócio assim, mas agora eu tô começando a entender que tem um negócio interessante aí. Por quê? Porque o que ele está dizendo é que aquilo que a gente vê é a menor parte do que existe. A gente foi acreditado mesmo, a gente foi convencido a acreditar que existe só aquilo que a gente vê. É uma crença. E aqui ele está trazendo, não, calma aí. O átomo não é daquele jeito que a gente estudava na escola, com aquele núcleozinho, com aquela coisa assim girando em torno. Tem mais coisas. Outro enigma. Partículas subatômicas e objetos maiores jogam com regras diferentes. Mas só isso não bastava para explicar a natureza da realidade. Einstein e outros tinham mais um enigma para solucionar. A matéria nem sempre parecia se comportar da mesma maneira. Quando os físicos começaram a observar e medir o mundo diminuto do átomo, notaram que no nível subatômico, os elementos fundamentais do átomo não obedeciam às leis da física clássica da mesma forma que os objetos maiores. Os eventos envolvendo objetos no mundo amplo eram previsíveis, reproduzíveis e consistentes. Quando a lendária maçã caiu de uma árvore e moveu-se na direção do centro da Terra até colidir com a cabeça de Newton, sua massa acelerou-se com uma força constante. Mas os elétrons, como partículas, comportavam-se de modo imprevisível, incomum. Quando interagiam com o núcleo do átomo e moviam-se na direção de seu centro,
ganhavam e perdiam energia, apareciam e desapareciam, e pareciam exibir-se por toda parte, alheios às fronteiras de tempo e espaço. Será que o mundo das partículas e dos objetos maiores opera sob conjuntos de regras muito diferentes? Visto que partículas subatômicas como os elétrons eram os blocos de construção de tudo na natureza, como poderiam estar sujeitos a um conjunto de regras e as coisas que formavam se comportarem segundo um outro conjunto de regras? Então, aqui, não sei, né? Eu estou aqui tentando traduzir aqui para nós aqui, para a gente poder ir, né? Aí vocês vão, se vocês tiverem outras traduções aí também, vão trazendo aí, tá? Que o que ele está falando é que, assim, a coisa é mais fluida e flexível do que parece, né? Se você olha um objeto maior, ok, tem a lei da gravidade, vai para o centro da Terra, vai cair e pronto, né? Mas se você olha assim mais detalhadamente, a gente vai ver que tem uma coisa que não é tão lógica, que são nos átomos, que é a formação da própria matéria, né? Oi, Jorge, me ajuda aqui que eu tô assim tentando dar o meu melhor para explicar. Tia, se eu não me engano, isso que ele está trazendo se relaciona com experimentos que eles perceberam que tem relação entre os elétrons e átomos em qualquer lugar do mundo. Está tudo interligado. Então, quando eu penso em você, você estando no Japão, isso tem uma interferência no teu campo. E que a física newtoniana não conseguia entender isso porque não tinha essa relação, dessa conexão entre tudo. Então, para eles precisava ter essa causa e efeito, essa linearidade que eles estavam falando. Então, isso começou a ter esse choque de percepção. Como que, ao estar observando esses elétrons, esses átomos, eles podem ter essa conexão se visivelmente não tem nenhuma relação entre eles. E aí isso começou a ter esse choque entre essas visões, né? Hum. Quer falar, Fran? Bom dia. Eu queria falar assim, quando traz a frase pense, logo existe, Tá um pouco baixinho sua voz, tá meio abafada também. Talvez seria bom tirar o fone para falar. eu Isso, isso. tirei o fone. Melhorou? Melhorou. Quando veio a frase penso, logo existo, né? Me vem assim, que tiraram esse interligamento, essa ligação do sinto e existo também. Por exemplo, eu estava no retiro do silêncio. Eu não me lembro de observar pensamentos de solidão, mas ali me mostrou que eu sentia solidão. Então, parece que esse interligamento, né, do átomo com a molécula, sabe? Para mim é também na parte humana essa ligação entre sinto, penso e existo, sabe? Não sei. Eu estou falando o que foi me vindo, assim, Uhum. mas me vem Faz, que faz sentido, com certeza, né? Ele estava criando uma crença na gente, né? Faz parte, não é que a pessoa criou uma crença, né? A pessoa, na verdade, estava dando o melhor dela ali para descobrir coisas, trazer coisas para nós. E então, todos eles são importantes, são filósofos, pensadores bem importantes, né? A gente estuda muito Descartes na faculdade de psicologia, então, mas a gente evolui, estamos seguindo, né? Estamos melhorando, estamos entendendo, estamos. Eu fico lembrando assim do mundo como era assim em 1900, na década de 80, assim, 90. Nossa, era tão diferente, né? Tão diferente.
Hoje a gente tem uma consciência muito diferente. Esses tipos de assuntos assim, eles nem apareciam assim nas rodas. Era tipo assim, é isso aí que é mesmo. A alimentação saudável. Imagina, era um refri mesmo. Ali eu mesmo, quando eu cresci, comia bolacha, aquela bolacha Bono, sabe? Coisas assim que hoje a gente olha, a gente lê o rótulo, vê o que que tem lá, né? Para ver se isso é bom, se não é. A gente tem uma consciência. Então, isso é sinal que nós estamos realmente, coletivamente, quebrando o hábito de ser quem somos. Estamos sempre nos modificando, né? Alguém quer dizer mais alguma coisa? Estou tomando um ar aqui, porque é tanta coisa científica assim que vai. Ô, tio, Oi. então até pegando esse exemplo, né, que você trouxe, é, com essa visão que a gente vem tendo hoje em dia, né, a gente já consegue conceber de que se eu pensar em você, mesmo não estando próximo de você, a gente está se conectando, está tendo um efeito no seu campo. Então, se eu pensar uma coisa boa a seu respeito, eu estou emanando algo que chega até você. Se eu tenho um olhar de carinho, mesmo a gente não estando junto, a gente tá tendo um efeito. E aí é um pouco disso que ele está trazendo aqui, né? Porque nessa visão newtoniana, eu precisaria estar na sua presença física para estar podendo interferir, ter uma consequência, sabe? Que você pudesse sentir e receber. Então, isso, como ele está falando, né? Muda a nossa responsabilidade em relação aos pensamentos, o que a gente sente, porque tem um efeito. Então, Perfeito. E se eu penso também alguma coisa ruim, né? totalmente. O tempo inteiro tá nessa troca. Oh, Aprendizados, né? Oi, Juliana. Juliana Gorski. Silvana. Não, Silvana, Ah, tem uma pessoa na sua frente. Se puder ir levantando a mãozinha assim, fica mais fácil, igual a Juliana fez, porque daí a gente vai na ordem aqui. É, eu fui estudante de administração, né? E tem um conceito que quando eu estou estudando esse tipo de coisa sempre vem na minha mente, assim, na minha cabeça, que é quando eu estudava economia, juros simples, era muito fácil de entender, né? Que me parece sempre que me lembra essa física que a gente aprendeu na escola, né? Ah, é Tradicional. juros simples, é uma coisa aqui, outra aqui, é isso. Mas aí quando tu fala de juros composto e juros em cima de juros, e você começa a observar como toda a economia mexe com isso me faz entender um pouco melhor essa física quântica, né? E também que as respostas para a vida, né? Nos juros simples ia vindo uma coisa que eu sei de onde vai vir, né? Mas no juro composto, por exemplo, tem tantas coisas que eu nem sei que estão acontecendo que às vezes a resposta vai chegar de um lugar que eu nem imagino, né? É, é um conceito que me apoia, assim, a visualizar um pouco melhor. Perfeito. Legal ter essa visão, né? Dizem que a matemática aí tem aí os seus mistérios, né? E é muito legal essa visão. Faz sentido. Muito legal mesmo. Obrigado. Silvana, me veio uma lembrança na questão quando você fala da crença e da materialidade. Aí me veio o livro Um Curso em Milagres. Tá entendendo? Então, tipo assim, como é que essa crença e essa vira a materialidade, então colapsa? No caso, assim, a gente tem uma árvore, né? Alguém olhou a árvore, pegou a árvore e fez uma cadeira e deu o nome de cadeira. Então, para a gente ali, cadeira é aquilo ali, materializou. Não sei se eu consigo entender, trazer para você o que eu estou pensando no nível das crenças, como vai sendo introduzido na gente crenças, e essas crenças vão se materializando. Então, um fala uma coisa, outro fala outra coisa, daqui a pouco aquilo se torna uma uma fala contundente, verdade? uma verdade,
e ela se materializa. Como? E aí vai, então, promovendo essas rupturas, né, com algo maior que é a espiritualidade. Perfeito. A gente vai acreditando, né? Vai criando, vai absorvendo como se fosse verdade, vai afirmando aquilo, e como a gente está aprendendo aqui, vamos plantando sementes, né, de realidades na nossa vida. Hoje, assim, eu estou falando pouco, assim, normalmente eu venho, falo e trago explicações, é que a gente saiu de um retiro de silêncio ontem, assim, eu estou com um pouco de dificuldade de falar, assim, muito. Ficamos desde quarta-feira em silêncio, plantando sementes nesse campo de energia, sabe? Observando o nosso corpo, os nossos pensamentos, as nossas emoções, onde que estavam, onde que a gente estava caminhando, sabe? Fazendo práticas de silêncio de manhã, tarde, alimentação saudável, conexão com a natureza, tudo isso. Então fizemos um trabalhão assim, né, no retiro. Tô trazendo aqui para vocês porque tem a ver com isso que a gente está falando, né? É quase assim que isso que nós estamos aqui estudando, nós estamos lá também colocando um pouco em prática. Oi, Jerusa. Sua voz não está saindo, amiga. Agora tá ouvindo? Estamos. Perfeito. Eu ia falar uma coisa, mas agora com a tua última fala, que eu estava aqui completamente na mente, tentando entender fisicamente o que o livro quer trazer. Aí você fala desse momento de completa conexão, né, com o sentir no retiro, né, com o nível de energia, né? Eu acho que eu não vou quebrar o momento. Bom, Mas você está com alguma dúvida? Tudo bem. não, é que eu estava aqui, o meu momento, quando, né, você foi lendo o livro, eu tentei criar alguma lógica no meu entendimento do que essa informação estava trazendo, né? E o que eu senti é que, assim, ele está trazendo como se fosse algo que a matéria, ela é algo estruturado e regido de acordo, ele fala ali das equações, né, como por uma força, pela gravidade. Então, é como se os físicos conseguissem verificar como é que seria o comportamento dessa matéria. Ela é previsível. E eles sabiam que cada matéria é composto por átomos, e os átomos eram definidos muito também estruturados, com os elétrons passando ao redor dessa órbita do centro. E isso é o que a gente estudou lá na década de 90, né? Hum. Só que o que eu entendi, e na próxima página vai vir também a explicação, quando eles começaram a estudar a parte do átomo e o comportamento do átomo, eles esperavam que fosse igual a essa matéria, digamos, né, regido, digamos, por essas forças previsíveis, mas não foram. E aí teve um experimento que eu achei muito legal, e até tem um videozinho que eu vou compartilhar com vocês, porque quando eu vi o vídeo eu entendi melhor. Eu vou tentar falar, assim, eles fizeram uma experiência para ver como é que o átomo ia se comportar. E aí ele se comportava como ondas, que foi que ele trouxe aqui no livro, né? Ou como partícula. Ondas é energia e partícula. Só que eles viram que isso não se comportava de forma igual todas as vezes que eles faziam. E quando eles colocaram um observador, eles viram que a partícula ela virava matéria em lugares diferentes. Então o átomo não tinha essa visão que a física clássica trazia previsível. E aí é o que o Jorge falou, né? Então, na física clássica previsível, a distância não era considerada.
Mas aí foi se vendo que só o fato do observador colocar atenção naquele experimento, ele estava afetando a forma com que os átomos se comportariam, se seria partícula ou seria onda. E aí entra esse encaixe da mente e matéria, que antes se imaginava que a matéria não tinha influência, a mente não tinha influência na matéria. Então, esse experimento é o que definiu essa junção, essa comprovação de que a mente influenciava na matéria. Então, isso para mim fez eureka. Pô, Não, que ah, bom. Obrigado, viu, Jerusa? É isso. A gente pode até, talvez não hoje, porque a gente já está aqui no final do encontro, mas talvez no encontro que vem a gente pode até começar a aula assistindo esse vídeo aí, né? tá. Para a gente poder ir entendendo melhor. A gente vai junto aqui, gente. É um estudo assim, estamos em casa, sabe? Tranquilo, a gente vai aqui se achando. Aqui eu estou facilitando esse grupo aqui, mas estou longe de saber sobre esse assunto também. Tamo junto. Não, mas eu também, é que eu gente, eu tava com esse livro, começando a ler esse livro antes de começar o grupo. E de alguma forma, eu nunca me interessei muito por ler esses temas, porque achava meio chato, é meio teórico, é meio difícil de entender, mas agora eu estou sentindo vontade de entender e de alguma forma estou conseguindo correlacionar com o que eu vivo, com o que eu estudei de outras coisas. Então, às vezes parece que as informações estão vindo, sabe? Vem um vídeo de uma palestra, assim, esse vídeo veio de uma palestra que eu vi, né? Então, acho que foi bem, é bacana de, de ver para entender melhor, sabe? Acho que vai ajudar. E que bom. Obrigado, viu, Jerusa? Ótimo. Jorge, para a gente fechar? Bem rápido aqui, isso que a Jerusa está trazendo do observador, né? Só traz assim mais força do que o Deepak Chopra trouxe sobre a intenção e a atenção, né? Traz essa materialidade assim do poder que de fato é essa lei, né? Queria só trazer porque como a gente estudou durante tanto tempo isso, e aí vem assim através de uma física quântica uma forma visual de entender o poder mesmo, que é onde que a gente tem o poder de interferir a partir da nossa intenção e da nossa atenção, né? Que é Legal. É isso, né, pessoal? Aí a gente já começa a quebrar o hábito de ser a gente mesmo já nessas coisas. O que que eu estou pensando do outro? O que que eu estou falando do outro? Né? Quando eu penso no outro, eu penso com amor, com carinho, eu penso querendo esganar ele. Quando eu tô com as pessoas, eu falo mal, eu falo bem das pessoas, né? Tudo isso são campos de observação que vamos trazendo para o nosso trabalho pessoal, sabe? Porque não dá mais para fingir que eu tô aí que não faz diferença. A sua existência faz muita diferença. Você pode abençoar uma pessoa e você pode amaldiçoar uma pessoa. É importante que você saiba disso, né? É importante que você saiba disso. Com a sua palavra, podem sair palavras que edifiquem e podem sair palavras que destroem. Tudo é uma questão de você se observar, né? E ver o que que você está fazendo, porque talvez eu não seja, talvez eu não saiba nem o que eu esteja falando, o que eu esteja pensando, o que eu esteja fazendo. Talvez eu não saiba, mas chegou o momento de eu saber. Tá chegando o momento de autorresponsabilidade, foi o que ele falou aqui no livro. A gente tem uma crença de que a gente é vítima das forças nefastas do universo, né? Tá na hora de a gente começar a assumir a autorresponsabilidade por tudo de bom e de ruim que acontece na nossa vida e assumir a autorresponsabilidade pelas energias que a gente envia para outras pessoas também.
É bem sério isso. A gente está falando aqui de uma forma, mas o mundo está em guerra, né? Estão brigando. E aí a guerra eu vou parando dentro de mim. Se eu quero ajudar o mundo, eu paro ela dentro de mim. Para onde eu estou enviando? Os meus pensamentos, eles estão dizendo sim para a minha vida ou estão dizendo não? Que tipo de pensamento que você tem a respeito de você? São pensamentos, ai meu Deus, vou ficar sozinho, vou ficar doente, vou ficar sem nada? Ou são pensamentos de prosperidade, de abundância, de expansão? É bom começar a se observar, né? E você fortalece esse centro observador através da prática do silêncio. E aí voltamos no mesmo ponto. Podemos estudar tudo isso, maravilhoso, lindo, física, explicações e, claro, alimentar a mente ali com conteúdo, mas se eu não faço prática do silêncio, de nada me serve esse estudo que nós estamos fazendo. Ok? Então é isso. Vamos fazer um instante de silêncio então para a gente terminar hoje? Ok. Obrigado, pessoal. Beijos. Boa semana.